Olá pessoal do oitavo ano, vamos começar agora esta aula e tirar as dúvidas de vocês, né? Beleza? Espero que esteja todo mundo bem, beleza? Seguinte, esse é o capítulo 9, certo? A gente vai falar sobre a independência da América Latina, tá certo? Desde já, só para que vocês entendam, é o seguinte, certo? O antigo regime, ou seja, certo, o sistema de governo monárquico em todo o mundo, certo? A galera estava querendo deixar de lado por conta das ideias iluministas. O que isso quer dizer, professor? Ou seja, certo? Liberdade de comércio, mais direitos, um sistema republicano. E era uma coisa que algumas pessoas queriam, outras não queriam. No caso, né, da independência da América Latina, né, as colônias espanholas, né? Bom, lá nós temos o seguinte, dois grupos que vocês vão lembrar, certo? Vão se antenar aí, que são os crioulos e os chapetones, certo? Crioulos, pessoas, certo? Nascidas aqui na América Latina e que não eram nobres, digamos, de sangue puro, aquela lenda, aquelas conversas de sangue azul, que não sei o quê. Ou seja, não tinham o mesmo poder político dos chapetones, certo? Ou seja, ocupavam cargos políticos, certo? Ou seja, eram a elite, tá certo? Ou seja, uma galera tem grana, a outra galera tem grana e tem poder político. Entenderam, né? Bom, enfim, vamos embora, certo? Então é o seguinte, as influências, eu já disse, o iluminismo, a Revolução Francesa e a gente não pode esquecer da independência dos Estados Unidos também. Mas pá? Então, vamos embora, certo? Então é o seguinte, certo? Tudo começa aí quando acontecem as guerras napoleônicas, ou seja, Napoleão saiu dominando aqui, ali, acolá, ali. Tanto é que, e vocês sabem, que a família portuguesa veio para cá, para o Brasil, por conta de Napoleão ter invadido Portugal, certo? E com essa invasão, o que acontece? A oportunidade que os caras queriam, ou seja, tirar o rei de lá. Por quê? Porque quem começou a governar a Espanha, certo? Foi o irmão de Napoleão, entendeu? Então daí, tanto tanto os crioulos quanto os chapetones, mas a oportunidade seria mais para o lado dos crioulos, porque os crioulos queriam mais poder político, queriam mais liberdade, certo? Em nome daqueles ideais iluministas, certo? De liberdade, fraternidade e igualdade, tá certo? Mas desde já eu digo para vocês, não é igualdade para mim, para você, certo? Ou seja, é para que eles consigam mais poder, certo? Mais status. E com esses status, logicamente, conseguir mais poder e mais grana, que é o que mais interessava aos caras, tá certo? Nesse anda já aí, ou seja, nós estamos na primeira parte, certo? Daqui a pouco vem a segunda parte com outras cositas, certo? Nesse momento acontece uma coisa que você até pode estranhar, que ou seja, os caras eram contrários a muitas coisas, porém, em uma coisa, os caras, durante um tempo, houve uma parceria entre os crioulos e os chapetones, que era o quê? Para tentar, porque no caso quem estava governando era o irmão de Napoleão, então o que acontece? Aí os caras se uniram e formaram juntas governamentais. Aí você me pergunta, mas como assim, professor? É aquele negócio. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Por enquanto. Tá certo? Então, dentro desse negócio aí, todo mundo queria ganhar o seu. E por falar em ganhar o seu, né? Aí você me pergunta muitas vezes, professor, por que o senhor tem raiva de estudar esses negócios aí? Por quê? Porque
quem mais lucrou foi a galera lá de fora, certo? A maior parte do desenvolvimento foi para fora, porque os caras ganharam muita grana aqui, principalmente os ingleses. Ou seja, porque a mundiça, ou a família real veio para o Brasil? Corrida de Napoleão, porque ela negociava com a Inglaterra, que era a principal inimiga do cara, certo? Bloqueio continental, estão lembrados? Pronto. Então daí Portugal ganhava uma grana, aquele negócio, comprando uns biribotos, uns breguetes, uns negócios para lá de Portugal, né? E vocês sabem que a Inglaterra já estava na Revolução Industrial, já industrializada, certo? Logicamente, a Espanha também entrou nesse caminho aí, começou a comprar os produtos, quer dizer, da Inglaterra e tal, produtos industrializados, aquele negócio todo, mas até então estava tudo de boa. Tá certo? Só que nesse meio caminho, né, como nem todos são flores, certo? Lembro no Congresso de Viena, quando Napoleão foi derrotado, certo? Foi para a ilha, depois da ilha, voltou para a França, tentou tomar de novo a França, foi derrotado de novo, foi mandado lá para a ilha, morreu, aquele negócio todo. E agora os caras queriam dividir o que Napoleão tinha ganhado. Então, a proposta, certo, dos caras, a princípio, era de voltar tudo como era antes. É isso mesmo. Voltar tudo como era antes. Então, nesse meio caminho aí você pensa, mas professor, era só na Espanha esse negócio? Não, não. Esse processo libertário, ele correu a América Latina inteira, certo? Certo? América Central, América Portuguesa, América Espanhola, certo? Só que teve esse problema aí que foi o seguinte, certo? E só para esclarecer, viu? Os crioulos queriam a independência para poder ganhar mais. Os chapetones queriam o retorno do colonialismo, certo? Para poder sugar até o bagaço da laranja, certo? Essa volta do sistema antigo seria muito bom para os chapetones, não para os crioulos, certo? Queriam mais liberdade política e comercial, beleza? Então, ou seja, o que acontece? O rei Fernando, ele volta, daí a gente vai entrando na segunda fase, tá certo? Então, esse desejo de recolonização, certo? Nasceu daí a ideia dos caras fazerem uma santa aliança. Ou seja, essa galera queria se reunir, formar um grande exército ou uma coalizão, juntando com os outros países europeus, para poder invadir a América Latina e voltar ao sistema colonialista aqui. It's very bad. Certo? Então, ou seja, daí começa, como eu tinha dito antes, todo esse movimento libertário, certo? De Guatemala, Paraguai, Uruguai, todos esses países, certo? Dentro desse movimento aí, nós temos dois nomes extremamente importantes, certo? O primeiro, certo, é San Martín e Simón Bolívar, certo? San Martín, né, começa com os troca-tapa mais próximos aqui, certo? Uruguai, Argentina e tal, não sei o que, vai juntando forças, certo? Para se livrar do domínio espanhol e de quem queria meter a mãozona aqui, tá certo? Aí, lá do meio para lá, vem Simón Bolívar, beleza? Não que os outros caras não tenham importância, viu, pessoal? Certo? Mas assim, eles são chamados libertadores da América. E os outros não são? Certo? São também. Mas só que assim, eles, certo, é que espalharam principalmente esses ideais de liberdade, de organização do Estado. Certo? Principalmente Simón Bolívar. Certo? Daqui a pouco eu vou dizer o porquê. Tá certo?
chegou um momento em que, depois de tantas lutas, vitórias, derrotas e vitórias, eles se encontraram no Peru, trocaram umas ideias, umas conversas, e aí, meu irmão, como é o negócio? Certo? Vamos libertar essa bagaça, vamos montar, vamos colocar aqui um sistema